No início dos tempos, quando o universo era apenas um sussurro nas profundezas do nada, existia um mistério tão antigo quanto o próprio conceito de existência: a origem de Deus. Antes que as estrelas dançassem em seus céus, antes que os planetas girassem em suas órbitas, Deus pairava na solidão de sua própria divindade, uma entidade primordial em um mar de escuridão e potencial. Ele era o arquiteto do vazio, o criador das primeiras centelhas de luz que romperam a escuridão infinita. Mas mesmo enquanto ele moldava os fundamentos do cosmos, uma pergunta ecoava através dos tempos: de onde veio Deus? À medida que exploramos os anais da teologia e da filosofia, somos confrontados com uma série de paradoxos que desafiam nossa compreensão mais fundamental do universo. A ideia de um Deus criado levanta questões intrigantes sobre a natureza do tempo, da causalidade e da própria existência. Se aceitarmos a premissa de um Deus criado, somos forçados a confrontar a noção de um ciclo infinito de criação e destruição, um ciclo sem começo nem fim. No entanto, tal conceito pode parecer absurdo à luz de nossa compreensão limitada do tempo e do espaço. Essa busca pela verdade nos leva a mergulhar nas profundezas do desconhecido, desafiando nossas suposições mais arraigadas e nos obrigando a confrontar a natureza essencial da realidade. Ao contemplarmos a questão de quem criou Deus, somos confrontados com a impossibilidade lógica de algo surgir do nada. Essa impossibilidade nos obriga a reconsiderar nossa compreensão do tempo e da causalidade, e nos leva a questionar se nossa busca pela origem última de todas as coisas é realmente uma busca pelo entendimento ou uma tentativa fútil de impor ordem ao caos cósmico. Ao confrontarmos o enigma da criação, somos levados a uma encruzilhada entre o infinito e o finito, entre a eternidade e o efêmero. Se aceitarmos a premissa de que algo sempre existiu, somos confrontados com a natureza insondável do tempo e do espaço, com a ideia de uma realidade além de nossa compreensão limitada. No entanto, essa ideia colide diretamente com nossa compreensão atual do universo, especialmente com a ascensão da teoria do Big Bang. Desde que essa teoria ganhou aceitação generalizada na década de 1930, nossa compreensão do cosmos foi transformada. O Big Bang sugere que nosso universo atual é apenas uma manifestação temporária em uma série infinita de iterações, um ciclo de criação e destruição que transcende nossa capacidade de compreensão. Essa ideia desafia diretamente a noção de algo eterno e sempre presente, lançando uma sombra sobre as crenças arraigadas que sustentam nossa compreensão do mundo físico. Ao observarmos as evidências ao nosso redor, fica claro que o universo está em constante fluxo, em uma dança incessante de mudança e transformação. A segunda lei da termodinâmica nos lembra que a energia está em constante declínio, que as estrelas estão gradualmente perdendo sua vitalidade e que a própria expansão do universo parece estar acelerando, levando para além dos limites de nossa compreensão. Diante desses fatos, torna-se evidente que o mundo físico, tal como o conhecemos, não pode ser considerado como algo que existiu eternamente. Essa conclusão nos obriga a confrontar a natureza fundamental da existência e a considerar a possibilidade de que o que existiu eternamente é completamente diferente de tudo o que podemos conceber. O primordial, a fonte de tudo, deve transcender as limitações de nossa compreensão atual, desafiando-nos a explorar os mistérios além dos confins do mundo físico. Embora a ideia de algo existindo eternamente possa parecer inicialmente desconcertante, propõe uma perspectiva alternativa. Considere que tudo o que percebemos como contingente na realidade, ou seja, sujeito a mudanças e possibilidades, são apenas manifestações temporárias de algo muito mais profundo e duradouro. Ao contemplarmos a natureza da realidade, torna-se evidente que até mesmo objetos aparentemente sólidos, como a cadeira diante de nós, são apenas instantâneos na vasta tapeçaria do tempo. Eles surgem, existem por um breve momento e, eventualmente, desaparecem, perdidos na correnteza do tempo. Essa interconexão de contingências nos leva a questionar a própria essência da existência e nos leva a buscar algo fundamental, algo que transcende as limitações de nossa compreensão. No entanto, quando nos voltamos para a questão de Deus, entramos em um território onde as regras da contingência parecem não se aplicar. Para muitos crentes das principais religiões abraâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo, Deus é considerado eterno, além do domínio do tempo e do espaço. Nesse contexto, a questão de quem criou Deus não é apenas sem sentido, mas também inadequada. Pois, por definição,
Deus é a própria fonte de toda a existência, a origem primordial da qual tudo emana. Essa compreensão é ecoada nas palavras do Evangelho de João, que proclama: "No começo era o Verbo". Essa afirmação nos convida a contemplar a ideia de que todas as coisas têm sua origem em algo eterno e transcendental, algo que existe além dos limites de nossa compreensão. Para os antigos gregos, essa questão era central em sua busca pela compreensão do cosmos, dividindo o universo entre o que é criado e o que sempre existiu. Portanto, ao nos depararmos com a pergunta de quem criou Deus, é importante reconhecer que essa questão surge de nossas próprias limitações cognitivas e não da natureza intrínseca da divindade. Para os crentes, Deus é o ponto final de todas as investigações, a origem última da realidade, cuja existência transcende o escopo de nossa compreensão finita. Ao explorarmos a questão da origem do universo e da existência de um Criador, muitas vezes somos confrontados com o desafio de quem criou o Criador. Essa pergunta pode parecer desconcertante à primeira vista, mas é fundamental para nossa compreensão mais profunda do cosmos. Lembro-me de uma ocasião em que me deparei com esse dilema enquanto discutia com um grupo de cientistas. Um físico se aproximou de mim, questionando as crenças cristãs na Trindade e na natureza dual de Jesus como Deus e homem. Ele expressou sua perplexidade diante desses conceitos, considerando-os absurdos. Em resposta, fiz-lhe uma pergunta simples, mas profunda: o que é consciência? Ao ponderar sobre isso, ele admitiu sua falta de compreensão. Em seguida, perguntei sobre a natureza da energia, e ele reconheceu que, embora pudesse medi-la, não compreendia completamente sua essência. Essa troca destacou uma verdade fundamental: mesmo aqueles que buscam compreender os mistérios do universo muitas vezes confrontam o desconhecido. Assim, minha resposta foi simples: você acredita nessas coisas, mesmo sem compreendê-las totalmente. Isso faz de você um intelectual, preocupado em buscar respostas além de seu alcance imediato. Essa reflexão nos lembra da profundidade da jornada intelectual e espiritual, onde a busca pela compreensão muitas vezes transcende nossas próprias capacidades de compreensão. Após nossa breve troca, o físico expressou seu desconforto com minha descrição de sua busca intelectual como a de um intelectual. No entanto, minha intenção era simplesmente destacar que, mesmo diante dos mistérios incompreensíveis da energia, gravidade, luz e consciência, ele estava engajado em uma jornada intelectual digna de respeito. Retornando à questão central de quem criou Deus, descobrimos que a resposta pode residir na própria natureza de Deus como um ser eterno e atemporal. Keith Ward, em seu livro Deus, Acaso e Necessidade, oferece uma perspectiva esclarecedora sobre esse dilema. Ele argumenta que, se alguém perguntasse o que causou Deus, a resposta seria simples: nada poderia ter trazido à existência uma realidade que transcende completamente o espaço e o tempo. Essa compreensão de Deus como autoexistente vai além das categorias de começo e fim. Enquanto tudo o que começa a existir requer uma causa, algo que é eterno e atemporal escapa a essa lógica. Mesmo os ateus, como Daniel Dennett, reconhecem que verdades eternas, como números ou objetos matemáticos, não precisam de uma explicação causal, pois nunca entram em existência. Portanto, o conceito de Deus é precisamente o conceito de um ser eterno e autoexistente, uma necessidade primordial que transcende nossa compreensão limitada do tempo e do espaço. Ao confrontarmos a questão de quem criou Deus, somos confrontados com a profundidade do mistério divino e a humildade de nossa própria compreensão finita. Assim, quando contemplamos a natureza de Deus como o Criador incriado, somos confrontados com uma realidade que transcende nossa compreensão finita. A pergunta sobre quem criou o Criador incriado é como tentar compreender o som do silêncio ou o que o vazio faz, é uma questão que simplesmente não se aplica. Essa compreensão nos leva a um ponto crucial. Tanto os cristãos devotos quanto os ateus, de diferentes maneiras, baseiam suas crenças em uma entidade que não foi criada. Como um ex-ateu, eu próprio acreditava em um Criador não criado, embora minhas ideias sobre sua natureza pudessem variar. Enquanto alguns podem considerar a possibilidade de um multiverso gerador ou um ambiente quântico onde os universos surgem espontaneamente, todos compartilham a crença fundamental na existência de um Criador que não teve um começo. Isso nos leva à pergunta essencial: como esse Criador incriado se relaciona com nosso contínuo de espaço, tempo e matéria, conhecido como contínuo?
É neste ponto que a história se desdobra desde o início do universo até o impacto da matéria espiritual sobre o material, explorando o vínculo entre o transcendente e o tangível, entre o eterno e o efêmero. Aqui chegamos ao cerne da questão: a coexistência indissociável do tempo, espaço e matéria. Tentar separar esses elementos é como tentar desvendar um nó impossível de desatar. Se havia espaço, mas não havia tempo, onde exatamente você colocaria esse espaço? E se houvesse matéria no espaço, mas sem a dimensão temporal, quando ela existiria? É uma reflexão intrigante que nos leva à conclusão de que tempo, espaço e matéria devem ter sido criados simultaneamente. A Bíblia oferece uma abordagem concisa a essa questão em apenas 10 palavras. No começo, Deus criou o céu, o espaço e a terra. Assim, o tempo e o espaço foram engendrados juntamente com a matéria. Esses 3 elementos essenciais formam uma trindade de dimensões. O tempo abraça o passado, presente e futuro. O espaço se estende em comprimento, largura e altura. E a matéria manifesta-se nos estados de gás, líquido e sólido. Essa trindade foi instantaneamente criada, e o Deus que a criou está além dela, transcendentemente. Se Deus estivesse submetido ao tempo, ele não seria verdadeiramente Deus, pois estaria limitado por sua própria criação. O Deus que criou este universo está além de sua criação. Ele não é afetado por ela, mas sim a transcende. Quanto à afirmação de Dan de que uma força espiritual não pode influenciar um corpo material, surgem questões fascinantes. Como explicamos então emoções como amor, ódio, inveja, ciúme e racionalidade, se nosso cérebro fosse apenas uma coleção aleatória de produtos químicos formados ao longo de bilhões de anos? Como podemos confiar em nossos próprios processos de raciocínio e em nossas percepções do que é certo, se não houver uma força espiritual que transcenda a matéria e influencie nossas mentes e corações? A questão de onde Deus veio pressupõe uma limitação que não se aplica a ele. O Deus que admiro transcende todas as noções de tempo e espaço. Mesmo que eu tente enquadrá-lo em minha mente finita, ele continua sendo digno de adoração. Sua essência está além da nossa compreensão, e é exatamente isso que o torna tão fascinante. As palavras que encontrei quando ele emergiu da luta contra o mal, o santo do início e do fim, ecoam em minha mente. Elas significam que Deus não está confinado a nenhum lugar ou forma. Sua presença é onipresente e transcende todos os limites. Assim, dizer que ele veio do nada não é uma afirmação de falta de sentido, mas uma declaração da natureza transcendente de sua existência. Lembro-me de uma ocasião em Detroit, quando um matemático se aproximou de mim, questionando minha declaração de que Deus veio do nada. Ele argumentou que isso não fazia sentido, que devíamos ser racionais. Em resposta, eu disse: tudo bem, vamos ser racionais. A razão pela qual Deus veio do nada é simples: não havia lugar para ele vir, nem de onde ele veio. Ele não emergiu de nenhum lugar. E a razão pela qual ele teve que permanecer em nada é que não havia lugar para ele ficar. Ele simplesmente se estendeu sua mão quando não havia nada para agarrar, e pendurou algo onde não havia nada para se segurar. Ele simplesmente disse para permanecer lá. Essa é a natureza insondável e inescrutável do divino. Ao refletirmos sobre o livro de Gênesis, nos versículos 1h26 e 27, somos levados a contemplar o momento em que Deus deu origem a este mundo esnialo, do nada. Ele empunhou seu martelo do testamento e a bigorna de sua onipotência, e com uma majestosa demonstração de poder, criou o cosmos. Faíscas voaram enquanto ele adornava os céus com estrelas, e ninguém ousou contestar, pois não havia ninguém para contestar. E então, ele declarou que tudo era bom. Neste ato grandioso de criação, Deus concedeu a Cristo um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se curve nos céus, na terra e sob a terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Essas questões profundas sobre a origem de Deus e a natureza da criação têm intrigado a humanidade ao longo da história. Independentemente das crenças individuais, uma coisa é clara: nossa capacidade de compreender a verdade sobre Deus e o universo é limitada. A noção de um Criador incriado, um Deus além do tempo, espaço e matéria, desafia nossa compreensão, mas também nos lembra da grandiosidade do desconhecido. É nesta humildade diante do mistério que encontramos espaço para maravilha e reverência. Em última análise,
A busca pela verdade é uma jornada profundamente pessoal e espiritual, na qual cada um de nós encontra significado e propósito à nossa própria maneira. Ao explorarmos as perspectivas apresentadas, somos convidados a refletir, a expandir nossos horizontes e a reconhecer a transcendência divina que permeia o universo. Independentemente de onde você esteja em sua jornada espiritual, espero que essas discussões tenham despertado uma apreciação pela complexidade e beleza do cosmos, assim como pelo mistério envolvente da divindade. Agradeço por acompanhar esta reflexão, e que sua jornada seja repleta de significado e descobertas enriquecedoras.